É um prazer, eu quero repetir estar aqui com vocês. E tá muito bonita a vista daqui, viu? Tá lindo. Sejam bem-vindos, né? Tanto os nossos irmãos como aqueles que nos visitam. E eu gostaria de convidá-los que aí mesmo onde estão possam curvar as suas frontes para que façamos uma oração. Maravilhoso Deus, eterno, compassivo, Pai que está nos céus, mais uma vez queremos te agradecer pela tua bondade, teu amor, o teu perdão, as tuas misericórdias que se renovam a cada dia para conosco. E de maneira especial te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer, Senhor, pelas pessoas que cederam a nós esse espaço, para que pudéssemos receber mais pessoas aqui e ouvirmos as tuas orientações para a nossa vida familiar. E que tudo isso possa preencher os nossos corações, as nossas necessidades, e que saiamos daqui melhores do que chegamos e com os propósitos nos nossos corações, de fazer somente a tua vontade, custe, Senhor, o sacrifício que nos custar, mas que saiamos aqui determinados a fazer aquilo que te agrada. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de iniciar lendo um verso bíblico que está em Isaías 55. Isaías 55, vamos ler o verso 6, depois o verso 8 e 9. Amém? Ok. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora vamos ler o 8 e o 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu gostaria que, no decorrer da palestra dessa tarde, esse pensamento pudesse estar na mente de cada um de vocês. Que esses versos possam ficar bem nítidos no decorrer de tudo aquilo que iremos falar aqui nessa tarde. E que vocês possam se lembrar sempre que precisamos buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, e que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. O que Ele tem para nos oferecer é muito melhor do que qualquer coisa que possamos buscar aqui nessa terra. O tema de hoje, dessa tarde, tem o título de entretenimento. E nós vamos ver a diferença de entreter, divertir e se recrear. Qual é a diferença disso? Tendo em mente também qual o contexto que nós estamos nesse fim de semana. Lembram qual é o título? Preparando as famílias para a eternidade. Tendo em mente esse título, esse objetivo, que é preparar as famílias para a eternidade, juntamente com o verso que nós acabamos de ler, eu gostaria de convidar a vocês a entender o que quer dizer a palavra entretenimento, entreter. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, ele define entreter. Prestem bem atenção nessa definição e vejam se isso se adequa à vida do cristão
principalmente nos tempos dificultosos que estamos vivendo hoje. Então, olha a definição do dicionário Aurélio para entreter: distrair para desviar a atenção, divertir, servir de distração, divertir-se, recrear-se, ocupar-se. Mas eu quero que vocês prestem primeiro e bastante atenção na primeira definição: distrair para desviar a atenção. Isso é o que significa a palavra entreter. Agora vamos ver a definição da palavra recrear: proporcionar recreio ou prazer, sentir prazer ou satisfação, divertir-se. Só que a palavra recrear, ela vem de uma outra palavra, que é justamente a palavra que nos interessa como cristãos nessa tarde, que é a palavra recriar, que quer dizer criar de novo, reestabelecer. Então vamos ver a diferença. Entretenimento é simplesmente distrair para desviar a atenção, manter a mente e o corpo ocupado com alguma coisa, não importa o que seja. Recriar vem de recriar, e a definição de recriar é aquilo que nos interessa, que é criar de novo e restabelecer. O cristão, ele precisa de um momento de recreação. A família precisa de um momento de recreação. Nós precisamos de equilíbrio. O corpo, para funcionar bem, a mente, para funcionar bem, precisa de equilíbrio em tudo. Precisamos ter momentos para trabalhar, para estudar, para estar com Deus e também para nos recrear, com o sentido de recriação, com o sentido de restabelecer as energias, de criar de novo e de começar uma nova etapa, uma nova semana, por exemplo. A questão é como que hoje o cristão está buscando a recreação. Com o que estamos procurando nos entreter, tendo em vista que o entretenimento ele tem como objetivo desviar a atenção. E desviar a atenção de quê? Eu pergunto a vocês. Desviar a atenção de quê? Nós temos um objetivo, nós temos um foco. Como família, nós temos um alvo a alcançar, quase que não sai. Então, precisamos nos recrear, sim, para mantermos o equilíbrio. No final de uma semana, por exemplo, no final de um ano de trabalho, é necessário que o empregado, que o trabalhador, tire o quê? Um mês de férias. Esse é o ideal, para que ele possa se recriar, se restabelecer, descansar, ter um momento de lazer com a família. Isso é importante. Mas como é que nós estamos buscando entretenimento? De onde vem o entretenimento tal qual ele se apresenta hoje? O entretenimento ele tem uma longa história em associação com festivais pagãos. Os entretenimentos que vemos hoje, eles tiveram a sua origem lá no passado, nos festivais do paganismo, principalmente na Grécia e Roma antiga, nas arenas. Qual era o entretenimento na Grécia antiga? Quem pode lembrar? Quem pode falar? Pegar os cristãos, jogar lá nas arenas, para que os leões, as feras os atacassem, ou então submetê-los à tortura publicamente. Oi? Teatros? Os teatros, as encenações teatrais começaram na Grécia. Muito bem lembrado, gostei dele ter lembrado. As óperas, tudo
todo esse tipo de entretenimento teve origem no paganismo, na Grécia e Roma antiga. Isso aí já é um ponto para que possamos pensar a respeito. O desejo pelo entretenimento está ligado à busca da satisfação própria, que é uma das forças mais destrutivas na vida dos seres humanos, pois o nosso eu, o nosso ego, é insaciável e quanto mais o alimentamos, mais ele quer receber. Então a busca do entretenimento, ela está ligada à busca da satisfação própria, de satisfazer os meus próprios interesses, de satisfazer somente a minha própria vontade. E aí, se vocês pararem para pensar e refletirem um pouquinho como é o nosso eu, nós vamos descobrir que o nosso eu, ele é insaciável. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Se o eu alcança um ponto aqui, ele já não se satisfaz mais com esse ponto, ele vai querer um pouco mais aqui, um pouco mais aqui, e aí se nós não colocarmos um limite, ele vai embora. Podemos pegar um exemplo simples que todos vocês já devem ter presenciado ou vivido. Uma criança, ela pede, implora aquele brinquedo. Porque eu quero, eu preciso, eu quero muito, eu vou amar, vai ser muito importante para mim. E aí o pai e a mãe vai lá com todo sacrifício e compra aquele brinquedo. Aí a criança brinca um dia, uma semana. Daqui a pouco onde é que está o brinquedo? De lado. Aí ela já quer outro. E assim vai acontecendo. Se nós não colocarmos um limite, um freio, como que vai crescer essa criança? Egoísta, querendo ter tudo, achando que pode ter tudo. Com o nosso eu não é diferente. Ele também é insaciável. Agora eu queria que vocês percebessem algo que talvez nunca vocês tenham parado para pensar dentro do âmbito cristão. No entretenimento como um vício. Preste atenção nisso. O entretenimento como um vício. É fácil associar os jogos de azar como um vício. É fácil associar os bingos, as roletas, as casas de jogos, né, como um vício, pôquer e outras coisas parecidas, jogos de aposta. É fácil identificar isso como um vício, não é verdade? Mas e outros tipos de entretenimento? Será que também não viciam? Sim? Vamos entender o porquê? Vamos ver as características que identificam o entretenimento como sendo um vício? Primeiro, com frequência é escolhido como um narcótico para esconder a ausência de significado de uma vida egoísta e incompleta. Pessoas desesperadas ou inseguras, vazias, buscam maneiras de reduzir a dor de suas misérias, ou seja, encontram no entretenimento uma satisfação momentânea para uma ausência, um vazio que estejam sentindo naquele momento. Sempre o efeito do entretenimento, assim como outros vícios, é transitório e não há solução no final. Assim como a droga, o cigarro, a bebida, o efeito que ele causa é apenas o quê? Passageiro, momentâneo. Quem já consumiu drogas sabe que, pelo menos relata, que no momento dá uma satisfação, um prazer, uma sensação de liberdade, algo assim incomparável, que normalmente a pessoa não consegue sentir. Mas depois, quando passa, a sensação de vazio, de frustração, de desespero e arrependimento é bem maior, muito mais frustrante, muito mais opressora, digamos assim. E com o entretenimento, quando ele se transforma num vício, não é diferente. Enquanto a pessoa está lá, né, participando e fazendo aquela atividade, ela está se sentindo bem, mas depois, quando ela para, parece que fica um vazio. E é aí que ela
esquecer os seus problemas, mas quando acorda para a realidade, o seu problema ainda está lá, talvez até pior. Só mascara a situação. Vamos pegar um exemplo prático, né? O jovem, ele sai à noite, vai para a balada, lá ele bebe, dança, namora, faz um monte de coisas e volta para casa de madrugada, aquela noite perdida. E muitas vezes, eu já ouvi muitos relatos desse tipo, chega no dia seguinte, está com aquela sensação de vazio, está com uma sensação de que... E vem aquela pergunta assim, o que eu estava fazendo lá? Por que eu fiz isso? Qual o sentido disso tudo? Muitos jovens relatam passar por isso. E por quê? Porque aquele momento de balada, de música alta, de dança, de namoro, de álcool, não pode preencher as necessidades reais da vida do ser humano. Eu pergunto a vocês, por que as pessoas famosas vivem promovendo festas, vivem promovendo encontros, gastando dinheiro, recebendo pessoas? Por quê? Para aplacar o vazio que elas sentem e para não pensar na crise existencial que às vezes elas vivem. Semana passada eu estava lendo a reportagem de uma socialite que dá as festas mais bem frequentadas, segundo a alta sociedade, hoje em dia. As festas mais caras. E aí eu digo para vocês, olha a futilidade da resposta dessa moça. Ela disse assim, para promover essas festas é necessário ter amigos, tempo e dinheiro. E eu, na fase da vida que estou vivendo, tenho as três coisas. Muito triste, porque a vida dela se limita nisso. Terminar uma festa e já pensar como vai ser a outra. E eu imagino como vai ser o fim de vida dessa mulher, quando ela se deparar com o que ela fez e com o que ela construiu, ou seja, nada. Após a excitação promovida pelo divertimento mundano, vem o vazio, esgotamento, frustração e até tristeza, como ocorre com as outras drogas. Só mascara a miséria humana de uma vida sem sentido e sem objetivos. A droga é uma máscara. Ela dá uma falsa sensação de que está tudo bem e depois, quando vem a realidade, vazio. O entretenimento mundano distrai a mente por um período, dá aquela sensação de bem-estar, mas depois passa e vem a mesma sensação de vazio. Ou, para continuar mantendo esse ritmo, a pessoa vai mergulhando cada vez mais no entretenimento. Ou seja, vai aumentando as doses, igualzinho se faz com a droga. Alguns entretenimentos, como músicas turbulentas e danças, promovem um estado emocional totalmente fora do controle. Aquilo que nós chamamos de êxtase. A pessoa realmente fica com a mente vagueando e não está no seu raciocínio normal. No meio de músicas altas e aquele ambiente, né, de luz, de pouca luz, daquelas luzes piscando, aquilo tudo não é feito por acaso. Não pensem vocês que aquelas luzes estão lá só porque é bonitinho. Tudo aquilo tem um propósito. As pessoas que arquitetam aquilo, elas fazem como objetivo de promover êxtase, de promover excitação, para que as pessoas que estão ali dentro façam coisas que normalmente elas não fariam se não estivessem inseridas dentro daquele ambiente. Tem pessoas que, quando estão num lugar assim, se desconhecem e depois ficam pensando, nossa, como que eu me soltei? Como que eu fiz coisas que normalmente eu não faria? Porque tudo ali é para proporcionar exatamente isso. Habituar-se ao entretenimento leva à necessidade do aumento da quantidade do mesmo, tanto na frequência quanto nas formas exageradas.
Agora eu vou pegar um exemplo prático. Videogame, jogos de computador. Alguém aqui tem alguma dúvida que vicia? Começa com poucas horas, meia hora, aí aquela meia hora já não se torna mais suficiente, já vai aumentando. O tipo de jogo também. A criança começa com aqueles joguinhos que são chamados de jogos leves, daqui a pouco já estão partindo para jogos de mais ação, daqui a pouco já estão jogando jogos violentos, e vai aumentando gradativamente. O que era mais simples deixa de satisfazer e passa a se querer o que é mais, o que chama mais atenção, o que é diferente. Exatamente como acontece com a droga. Se você pegar uma criança hoje e colocar ela para jogar aquele joguinho que nós conhecemos quando nós éramos criança, o Pac-Man, Come, né? River Raid, que era aquele do aviãozinho que ia assim atirando. Pega uma criança hoje habituada a esses jogos de computador e de lan house e coloca ela para jogar um joguinho daquele, vê se ela vai gostar. Do sapinho que ficava pulando para poder... Vocês lembram disso, lembram? Pois é. Pega uma criança de hoje e coloca para jogar esses joguinhos e vê se ela vai achar graça. Por quê? Por quê? Porque a mente dos jovens e das crianças de hoje já está voltada para aquilo que é mais forte, para aquilo que tem que ter mais ação e que muitas vezes tem violência também. Vocês não vão conseguir ver aqui a imagem, né? Mas eu queria que vocês observassem e meditassem na estreita ligação que há entre o entretenimento e algumas formas de pecado. E agora vamos falar realmente daquilo que o cristão precisa ouvir e precisa reconhecer como sendo algo mortal, que é o pecado, né? Não vamos dar outros nomes. Pecado a gente tem que chamar pelo nome, não é verdade? Então tá. O entretenimento e o crime. Semana passada, foi semana passada que teve outro episódio nos Estados Unidos de criança que entrou, de jovem que entrou na escola atirando e matando. Acho que semana passada ou retrasada. Tá recente, não foi? Então, no Brasil foi ano passado. Também, irmã? Olha, eu tô desatualizada. Aconteceu aqui também. Então, de onde vem isso? De onde vem uma mente infantil ou jovem, de uma hora para outra, resolver invadir uma escola, um estabelecimento e sair atirando em todo mundo? Preste atenção como é que se processa na mente do ser humano. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Hoje eu acordei e eu vou lá na escola armado e vou sair atirando em todo mundo. Não é assim que acontece. Primeiro, aquilo ali vai sendo alimentado através de filmes violentos, noticiários de televisão que hoje só contam desgraça, jogos de computador, e a mente, ela vai gradativamente se habituando àquelas cenas como sendo algo comum. A pessoa, o jovem, a criança vai se familiarizando aquelas cenas e se tornando insensível e frio àquele tipo de informação, àquele tipo de realidade. E isso vai sendo construído dentro da mente dela, vai sendo armazenado, até ela chegar ao ponto de tomar uma atitude dessa. O pensamento, ele é construído através daquilo que ela vê, até que chega um momento em que, quando tem uma oportunidade, isso se transforma numa ação. Não acontece de uma hora para outra, mas é exatamente assim que se processa. Quantas crianças, até mesmo do nosso meio, brincam violentamente uma com a outra, machucam, achando que não vai acontecer nada, derruba às vezes um coleguinha, joga no chão achando que ele vai se levantar, bem, igualzinho acontece nos desenhos animados.
É assim que essas mensagens vão sendo introduzidas na mente. Mas não pensem que é só da criança, não. Da nossa também. Quantos adultos e quantos cristãos estão se tornando frios e insensíveis de tanto assistir programações violentas? Quantas vezes não brota no nosso coração o desejo de vingança quando vemos lá no noticiário da televisão aparecer algum marginal, alguém que fez mal demais à sociedade, e aí permitimos que a ira e o sentimento de vingança brote na nossa mente, no nosso coração. Isso sem falar, oi? E ainda fala isso, bem feito, merece sofrer mesmo, tem que morrer. E aí imagine isso sendo proferido dos lábios de um cristão. Lembra dos discípulos de Jesus, quando Jesus foi lá naquela cidade que ele não foi recebido? Os discípulos falaram assim: Senhor, quer que façamos como Elias e façamos descer fogo do céu e destruir a todos? Jesus falou: mas vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio aqui para matar ninguém, veio para salvar. E aí nós, como cristãos, sentamos lá na frente da televisão e ficamos lá desejando a morte de alguém, né, dizendo, por mais malfeitor que seja, mas aquilo ali está fazendo mal para a gente. Está nos induzindo a uma insensibilidade, a um sentimento que não nos pertence. Além de estar roubando de Deus um tempo que pertence a Ele, um tempo que poderíamos estar passando com Ele. Lembra do que lemos em Isaías 55, verso 6? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então existe uma íntima ligação entre o entretenimento e o crime. O álcool, as drogas, os vícios favorecem ao crime ou não? Quando vocês ouvem notícias de que na madrugada de sábado 4 jovens atiraram em prostitutas que estavam na calçada, de onde vieram esses jovens geralmente? Das baladas, das casas noturnas. De casa não foi. A cabeça já está, a mente já está fora de si. Bebida, vício, música alta, êxtase. E aí eles cometem esses tipos de crimes. Agora a ligação que há entre o entretenimento e a promiscuidade sexual. Outro ponto sério que está afetando não só as pessoas lá fora, mas o mundo cristão. A promiscuidade sexual. Eu quero que vocês me digam hoje, me apontem hoje, uma única novela que seja de qualquer rede de televisão que não propague o sexo. Eu desafio qualquer pessoa aqui me mostrar, me falar o nome de uma novela que seja, que não propague o sexo livre, adultério, fornicação. Tem alguma? E filme? Ah, Patrícia, tem umas comédias. Toda comédia ou tem sexo ou tem espiritismo. Já fizeram esse teste? Mas não façam mais não. Chega, nem vejam. Não vale a pena. Por que mais e mais cedo os jovens estão ingressando na vida sexual? Estão trocando de parceiros continuamente, engravidando, adquirindo doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Pelas informações que constantemente eles recebem através daquilo que vem, daquilo que ouvem. E aí depois a gente fica perguntando, por que meu filho de 7 anos de idade está assim com uma sexualidade tão aflorada? Por que minha filhinha de 3 anos está falando e perguntando certas coisas que não é pertinente à idade dela? O que será que ela está assistindo na televisão? O que será que ela está ouvindo das coleguinhas de escola? E aí a gente vai achar que o entretenimento desse tipo é inocente, não causa mal nenhum às mentes e à nossa própria mente. Queridos, existem um monte de homens cristãos viciados em pornografia,
na internet. Homens cristãos viciados em pornografia pela internet. Isso sem falar de revistas e outras formas de entretenimento. E aí a gente vai dizer que não é um mal, que não tem perigo nenhum? Vamos ver os resultados negativos de certas formas de entretenimento. Já falamos das músicas agitadas demais, músicas mundanas, músicas com letras baixas. Como é que pode, eu pergunto a vocês, como pode alguém se dizer cristão, um jovem se dizer cristão e aceitar e gostar de ouvir o tipo de música que vem sendo tocado lá fora? Preciso falar nada, né? Como pode? Músicas que não só têm uma letra profana, promíscua, mas que a sua própria batida mexe direto com o sistema nervoso central, promovendo irritabilidade, agitação, violência, desejos inadequados. É exatamente isso que acontece. E aí, como é que pode um filho de Deus querer ouvir na igreja uma música sacra e fora da igreja qualquer tipo de música? E achar que isso não tem nada a ver, achar que isso não vai afetar em nada o seu comportamento e a sua mente e a sua consciência com Deus. Vamos falar agora um pouquinho dos romances e novelas. Bom, já falamos, o pior já falamos. Mas além das coisas ruins, que de toda a quebra de mandamento de Deus, de toda a distorção de valores que as novelas, os romances e os filmes hoje passam, ainda existe o criar na mente humana, e aí principalmente das meninas, das jovens e das mulheres, uma falsa realidade de relacionamento, fantasias, ideais de perfeição de relacionamento que não estão pautados naquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós, e que quando se deparam com a realidade do que é um casamento, do que é um relacionamento, se frustram porque não foi aquilo que construíram e que viram lá na novela. O namorado, o marido, não é o mocinho da novela, e a mulher também não. Quantos homens criam um perfil de mulher ideal por conta daquilo que eles assistem lá na televisão? E aí, quando deparam com os defeitos de sua esposa, começam a criticar e a criar problemas no relacionamento por conta disso. Será que nós já paramos para pensar na profundidade do quanto isso afeta os nossos lares? Quanto tempo está sendo passado na frente da televisão? Quanto tempo está sendo passado e gasto em armazenar informações distorcidas, valores deturpados? E eu faço mais uma pergunta: novelas e filmes viciam ou não viciam? Experimenta ver um capítulo de novela quem não vê. Mas vai com força, irmão, vai com fé, porque senão ela te prende. Porque o final de cada capítulo, antigamente, agora acabou isso, né? Mas quando eu era criança era a seguir cenas dos próximos capítulos. Aí vinha os lances do que você veria no dia seguinte. Pura estratégia, puro marketing, para você querer ver o que ia acontecer no dia seguinte. Mas mesmo que tenha acabado isso, ainda hoje, cada capítulo termina com um mistério no ar, uma pergunta, alguma coisa, para que você sinta vontade de no dia seguinte ver o que aconteceu com aquela mulher, o que ela fez. Ela pegou ou não pegou o marido com outra quando ela chegou lá? É assim, né? A mãe e o pai vão descobrir ou não o que o filho está fazendo. Eu tenho que... Ah, não, Senhor, desculpa, mas eu vou ter que ver só hoje para saber o que aconteceu. Aí vê hoje, termina do mesmo jeito. E aí vai ver o dia seguinte, é assim. E quando vê, está deixando de ir para a igreja, está deixando de ir para um pequeno grupo, está deixando de ir fazer uma visita.
não posso perder a minha novela. Não é assim que a mulherada fala? Não, é a minha novela. Parece até que fala que fez, né? Eu não posso perder a minha novela. Oi? Agora os homens estão tudo virando noveleiro também, né? É verdade, irmãos. Não é só a mulher que vê novela mais não, os homens também estão noveleiros. Olha, eu não vou aqui, assim, pedir desculpas por estar tocando nesse assunto, irmãos, porque eu tenho certeza absoluta de que o que está sendo falado aqui é o que todos nós sabemos, mas às vezes tentamos ludibriar a nossa consciência. Mas todos nós sabemos que isso é verdade. Todos nós sabemos que esse tipo de entretenimento é altamente destrutivo da moral e dos princípios cristãos. E que isso vem deturpando, distorcendo aquilo que nós queremos que a nossa família viva. Quando as crianças se tornam desobedientes, gritam com os pais, respondem mal, porque viram isso na televisão e acharam normal. E outras situações mais. Teatro, dramatizações. Primeiro, a origem dos teatros, como o jovenzinho falou, foi lá no paganismo, na Grécia Antiga. Na minha juventude, eu não era cristã, e o meu sonho era ser atriz. Global de preferência, claro, né? E eu fiz curso de teatro profissionalizante. Graças a Deus, não dei continuidade. E uma das aulas que nós temos é a história do teatro. E se vocês verem a íntima ligação que existe entre o teatro e os deuses pagãos, vocês ficam admirados de ver. Ou seja, para eu estudar teatro, eu tinha que estudar toda a deidade do paganismo. Quem foi Deus Baco, Dionísio, e Hera, e não sei mais quem lá das quantas, eu tinha que estudar isso tudo. E cada pessoa, né, que estuda passa por isso tudo. E aí vocês imaginam, eu vou lá, eu vou entrar no teatro, vou assistir uma dramatização e vou colaborar, contribuir com isso, com esse tipo de propagação. E o que é passado ali? As mentiras, a representação, você representar uma vida que não é a sua, a ponto de quando as pessoas estão vendo novelas e filmes, elas absorvem tanto o personagem que tem gente que vai bater no ator na rua porque ele é o vilão da história. Pessoas adultas, não é criança que faz isso. Quantos artistas, né, são xingados na rua porque alguém viu o papel dele que achou, né, de vilão? Olha como é que está a mente do ser humano, totalmente conturbada, a ponto de não discernir a fantasia da realidade. Então devemos dizer não às dramatizações. E eu vou mais além. Devemos dizer não às dramatizações dentro das igrejas. Porque se a origem é pagã, não adianta eu botar uma roupa de Jesus Cristo, colocar um monte de anjo aqui na frente e dizer que agora eu estou fazendo uma peça cristã. É teatro. Aí o seu filhinho está vendo aquela dramatização na igreja, aquele teatro, tudo bonitinho. E quando ele crescer, ele vai querer ir para o teatro, porque ele viu na igreja e ele vai dizer que não tem nada demais. Não está errado. Mamãe, não fazia lá na igreja, por que agora eu não posso ir assistir um de verdade? Vocês acham que isso não pode acontecer? Há pouco tempo eu ouvi um jovem adventista dizer que estava fazendo faculdade, falando muito bem da faculdade dele, e aí eu perguntei, nossa, de que é a sua faculdade? Ele, de cinema. Doeu ouvir aquilo, irmãos. Doeu muito. E eu fiquei penalizada. Eu falei, meu Deus, esse jovem poderia estar investindo o seu dinheiro, a sua inteligência. Muito inteligente o rapaz, fala muito bem. Ele poderia estar investindo numa outra faculdade, né? Em cinema. Mas por quê? Porque ele não foi orientado que isso não procede de Deus. Não é algo que vai fazer bem para a vida espiritual dele. Pelo contrário, ele vai mergulhar naquilo ali e amanhã esse jovem vai estar longe de Deus, muito longe
Deus. Infelizmente, eu tenho certeza disso. Casas de diversão e salão de jogos. Podemos aqui não frequentar salões de jogos, mas quantos não estão passando horas dentro da lan house na frente de um computador jogando? É ou não é uma casa de diversão e de jogos? Pode não ser um cassino, um bingo, com todas aquelas mesas de pôquer, todas aquelas luzes e aquelas músicas, mas de qualquer forma é uma casa de diversão, disfarçada. Jogos de mesa. Agora, para falar de jogos, eu quero voltar lá na definição de entretenimento: distrair a atenção. Agora eu acho que vocês já podem me responder. Distrair a atenção de quê? Qual é o nosso foco, o nosso objetivo? Cristo, o céu, a eternidade, a volta de Jesus. Se o cristão tem outro objetivo que não seja ele, já está com algum problema em sua vida. Então, se entretenimento visa distrair a atenção, e eu estou jogando, eu estou colocando a minha mente, o foco da minha mente em outra coisa, eu estou desviando a minha atenção. E se nós formos analisar bem, praticamente todos os jogos requerem o quê? Estratégia. E estratégia, em algumas situações, é o mesmo que engano. Você está jogando com alguém, você está competindo algo, você está disputando, e você tem que criar estratégias no jogo para enganar aquela pessoa, para ela pensar que você vai fazer uma coisa e você vai fazer outra. No xadrez não é assim? Eu nunca joguei xadrez, mas eu sei que é assim. Você tem que o tempo todo enganar o seu adversário para que ele pense que você vai fazer uma jogada e você fazer outra para você poder ganhar o jogo. E a maioria dos jogos de tabuleiro são assim. Sem contar a questão da competição, que é altamente destrutiva. Livros mágicos. Nós estamos vivendo uma era novamente de sobrenatural, onde tudo que é oculto atrai os jovens. Há alguns anos atrás eu atendi uma jovem de 16 anos. Ela veio para o atendimento porque ela queria se preparar emocionalmente para uma cirurgia que ela precisava fazer. E ela estava com medo. E ela veio, eu reparei que ela vinha para as consultas com um livro desta grossura debaixo do braço. Qual era o livro? Alguns anos atrás, não agora. Harry Potter. Harry Potter. E essa jovem era adventista, filha de pais cristãos e bem atuantes na igreja, era batizada, mas não sabia por que tinha se batizado. Ela se batizou porque os pais quiseram, né? E eram da igreja, então ela se batizou também. E ela estava enfeitiçada, é a palavra certa, encantada com a leitura de Harry Potter. E eu descobri, na época eu era assim meia... Eu não acreditava que nossos jovens liam esse tipo de coisa. E eu me deparei com a realidade que tinha muito mais jovens lendo do que eu imaginava. Há pouco tempo veio uma outra febre. Qual foi? Pode falar. Crepúsculo. E vocês duvidam de que um monte de jovens assistiram e leram os livros? Irmãos, eu ouvi de uma mãe adventista que sentou com as suas filhas e assistiu junto esse filme. Aquilo me doeu muito. Uma mãe sentou com seus filhos para assistir a um filme de vampiros. Satanismo puro. Espiritismo, ocultismo, sendo introduzido na mente daqueles que deveriam estar com seus pensamentos voltados para Deus. Em tempos perigosos e dificultosos que estamos vivendo hoje em dia, uma família cristã sentar na frente de um aparelho de televisão para assistir a um filme de vampiros e achar que isso não tem nada a ver e que isso não vai causar efeito nenhum.
vocês que essa menina, filha dessa pessoa, se mordeu dias depois. Ela se mordeu com toda a vontade dias depois. Não teve efeito nenhum, não tem nada a ver. O primeiro problema, a primeira crise que ela teve dentro de casa, ela se mordeu. Foi por acaso? Foi coincidência? Eu não acredito nisso. Apostas, nós já falamos aqui. Pornografia, que infelizmente invadiu o mundo cristão. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ler o livro Homens de Poder, da Casa Publicadora. E ali o irmão Jim, ele relata experiências de irmãos de igreja que o procuraram com esse tipo de problema. Às vezes começam achando que, né, é uma coisa pequena aqui, que vê, outra ali, mas quando se dá conta, o vício já foi estabelecido e a pessoa não consegue parar. E o que dizer dos entretenimentos sofisticados, da ópera, né, do teatro? A mesma coisa, a origem é pagã e o objetivo é distrair a atenção. Esse é o objetivo. Mas aí vocês poderiam me perguntar assim: peraí, Patrícia, como é que nós vamos nos recrear? Como um cristão vai se recrear? Será que Deus não quer que a gente faça nada que nos alegre, que nos dê prazer? Vamos ler o que está escrito no livro Educação, na página 207. A diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na verdadeira acepção do termo, recriação, tende a fortalecer e construir, afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. Então, Deus não quer que nós deixemos de nos recrear. Ele não quer que nós deixemos de ter lazer. Ele não quer cortar e impedir a nós de coisas que nos deem prazer, que nos façam bem. Deus não nos pede para tirar nada da nossa vida que seja bom para nós. Tudo aquilo que Ele nos alerta é porque Ele sabe que nos fará mal. Então, existem maneiras saudáveis do cristão em família se recrear sim, e é necessário. O livro Mensagem aos Jovens e o livro Lar Adventista tem capítulos só falando a respeito da recreação cristã, de como ela deve ser. E quem pensa que criança só se diverte na frente de um computador, de um videogame, de uma televisão, está redondamente enganado. Eu me lembro a primeira vez que eu levei minha filha para conhecer um lugar. Ela tinha, acho que uns 5 anos na época. Eu levei ela para conhecer um lugar onde ia haver uma campal, ia haver uma reunião de cristãos. E nesse lugar, aparentemente, não tem nada que atraia uma criança. Não tem um parquinho de diversões, um playground, não tem piscina, não tem recreadores, enfim, não tem nada que, não tem videogame, não tem computador para brincar, não tem nada que possa atrair uma criança. Mas é um lugar que fica no meio da natureza, cheio de verde, de flores, de bichinho, de macaquinho, cheio de árvore. E a primeira vez que eu levei minha filha lá foi só para passar um sábado. Na hora de ir embora, antes de ir embora, ela ficava assim: mãe, cadê nossas bolsas? Falei: minha filha, que bolsa? As bolsas com a nossa roupa, mãe, deixa o pessoal ir embora, vamos ficar aqui. Com 4 ou 5 anos de idade que ela tinha. E aquilo me impressionou, porque eu pensei, eu olhei, eu falei assim: Senhor, para mim, isso aqui me agrada muito, porque eu amo, mas para criança, não tem um parquinho, não tem um escorrego, um balanço, uma piscina, nada que atrai a criança, por que minha filha quer ficar aqui? E até hoje ela ama esse lugar. Já se passaram 5 anos, né? 4, 5 anos, e até hoje ela ama ir nesse lugar. Eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque o nosso gosto, criado por Deus, é voltado para aquilo que é natural. Nós nos envolvemos com o artificial, mas a nossa mente foi projetada para admirar o belo daquilo que é natural. Pergunte ao seu filho se ele quer ir ao shopping ou a uma praia. O que ele vai escolher?
escolher? A praia, mas a mãe muitas vezes vai querer ir no shopping e colocar a criança lá naqueles brinquedinhos para que ela possa rodar bastante à vontade nas lojas, né? Não é assim, gente? É sério, é verdade. Mas a criança prefere o que é natural. A criança, se você levar ela num lugar onde tenha bichos, onde tenha verdes, onde tenha flores, ela não vai querer sair dali. Então, qual é a maneira do cristão se recrear em família? Buscando estar em contato com a natureza, buscando estar em lugares onde se possa contemplar as obras que Deus criou. Ali sim, verdadeiramente, a nossa capacidade, nossa faculdade mental, ela vai se recriar. É muito diferente de você passar um fim de semana achando que está tendo lazer e recreação em atividades artificiais e começar uma nova semana de trabalho, de você estar num lugar contemplando o verde, contemplando a natureza, passeando, conversando. E como você vai começar uma nova semana é totalmente diferente. Então a recreação, ela não só é boa, como ela é necessária. Nós precisamos refletir em como vamos nos recrear. É privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante inocente recreação. Quem não sente paz ao contemplar uma paisagem como essa? Quem não sente o seu coração se encher de paz? Quem não sente descanso ao contemplar uma montanha verde? Imagine poder estar buscando, juntamente com a família, esse tipo de que não é entretenimento. O objetivo aqui nessa tarde é justamente quebrar essa palavra. O cristão não pode se entreter. O cristão, ele precisa se recriar. Ele não pode permitir que a sua mente seja desviada à atenção, porque é exatamente isso que Satanás quer. E ele vem investindo pesado nisso. Hoje em dia, você vai em qualquer cidadezinha de interior, já tem que ter um shopping lá instalado. Tem que ter. E quem é que está por trás disso? Não é Deus. Filipenses 4:8 tem um verso muito conhecido nosso, que é exatamente aquilo que deve ocupar a mente do cristão. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então eu pergunto a vocês, os entretenimentos mundanos, os filmes, as novelas, os jogos, eles são verdadeiros? Não. Eles são honestos? O que as novelas passam de honestidade? Nada. São justos? Não. São puros? Muito menos. Nada de pureza. É amável? É de boa fama? Tem virtudes? Tem louvor? Não. Então nós vamos ocupar o nosso pensamento e a nossa mente com isso? Nós vamos continuar permitindo que os nossos filhos passem tempos e tempos na frente de um computador e de uma televisão, deixando que tudo aquilo ali vá penetrando na sua mente? E que conceitos errados sejam absorvidos por eles sem que eles percebam? Eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma coisa. Vocês já observaram como que gradativamente, cada vez mais constante, o homossexualismo está sendo propagado através da mídia? O que começou lá atrás, devagarzinho, com um casalzinho aqui, que surgiu uma polêmica danada, dava uma confusão. Agora, cada novela tem que ter um homossexual. E a novela atual tem um que está fazendo tanto sucesso, mas tanto sucesso,
que até os cristãos estão imitando o jargão que ele fala. Porque o rapaz é bonito, é engraçado, e ele atraiu a atenção e conquistou os corações. E aí está todo mundo repetindo, porque é engraçado. Mas vocês sabiam que quando uma pessoa que elabora algo como isso, né, ela quer inserir na mente de alguém um conceito, ela faz a pessoa rir a respeito daquilo, para que as defesas sejam quebradas e a pessoa possa absorver aquilo ali como sendo algo natural. Vocês sabiam disso? Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: se você quer convencer alguém de alguma coisa, faça-o rir sobre aquilo, e ele vai aceitar aquilo. E é exatamente o que está sendo feito atualmente. Quando a minha filha era bem pequenininha, o desenho que ela mais gostava na televisão era, sabe qual? O Bob Esponja. E eu não conseguia ver maldade nenhuma no Bob Esponja. Até que uma amiga, uma irmã minha da igreja, chegou lá em casa com uma revista do Globo, falando que o desenho do Bob Esponja e outros eram uma apologia ao homossexualismo. E aí eu fui entender o relacionamento dele com o Patrick. E aí eu proibi minha filha de assistir. Hoje em dia ela não assiste mais nada de desenho mundano, nenhuma programação. Mas aquilo estava entrando. Por quê? Porque Satanás quer que muito em breve isso seja realmente aceito como normal e natural. Então ele precisa continuamente bater nessa tecla. Vocês ouviram que há pouco tempo queriam colocar nas escolas uma cartilha a respeito disso, e que foi uma polêmica danada. Até agora não conseguiram implementar, mas não pense que isso está adormecido, porque não está. Eles vão conseguir em breve fazer isso. Guardem o que eu estou dizendo. Para quê? Para quebrar preconceito? Para acabar com homofobia? Não. Para quebrar conceito. Para que a criança já desde pequena cresça achando isso normal. E não é normal para aceitar nos outros, não. É normal para ela praticar quando ela crescer. Não se assustem com isso. Mas é esse o objetivo de Satanás. Satanás quer criar uma sociedade bissexual, aonde não importa quem você procure, desde que você tenha prazer. Gravem isso. Porque esse é o objetivo de Satanás. Ele não quer simplesmente que as pessoas não tenham preconceito e achem normal. Ele quer que as pessoas vivam isso e achem normal. Então que possamos estar muito firmes naquilo que está escrito lá em Isaías. E buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto é tempo, e saber que os pensamentos de Deus, a vontade de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E Ele tem o melhor. Ele quer nos livrar dessas coisas, porque Ele tem algo muito melhor para estabelecer para nós e para as nossas famílias. Então não vamos mais perder tempo com esse tipo de entretenimento. Vamos buscar realmente nas obras que Deus criou a verdadeira recriação. E vamos sentir a diferença daquilo que é simples. Sinta a diferença na sua família de experimentar aquilo que é simples. E permita que a sua mente seja restaurada, porque é preciso limpar o que é artificial para colocar o que é natural. Porque nós já estamos tão habituados ao que é artificial que não sentimos prazer com o que é natural. Mas isso pode ser mudado, e eu creio nisso. Vocês creem nisso? Eu vou convidar a Luciana, Guilherme e a Luciana, que vão fazer mais um número especial. E que, ao sair daqui nessa tarde, noite, vocês possam levar em seus corações algo muito sério, que muitas vezes nós estamos perdendo foco. Todos nós estamos inseridos, todos nós, viu?
Até vocês que estão nos visitando nessa tarde, ouçam o que eu vou dizer agora. Todos nós estamos inseridos num grande conflito. No mundo invisível, no mundo sobrenatural, não sobrenatural de ocultismo e espiritismo, mas no mundo que nós não podemos ver por causa do pecado, existe uma guerra entre duas forças: Deus e o inimigo de Deus. E esses dois seres estão lutando pela supremacia do meu coração e do seu coração. Esses dois seres estão lutando para estabelecer o trono deles dentro do nosso lar. E cada escolha, cada atitude que tomamos no decorrer dos dias está pendendo para um lado ou para outro lado. Nunca percam de vista esse conflito no qual nós estamos, e que cada um de nós temos um papel a desempenhar, enquanto seres individuais, enquanto família e enquanto igreja. Não permita que Satanás tire esse foco da sua mente, porque o tempo está próximo. Amém? Amém. O hino que nós vamos tocar, vai ser instrumental, é Amor no Lar. Que todos nós possamos sair daqui meditando nessa letra deste hino. 453.